Vamos lá, de resumão de Stranger Things, primeira temporada. Primeiro, tudo começa em Hawkins, em 1983. 4 amigos estão jogando D&D no porão, né? 4 crianças, o Mike, o Dustin, o Lucas e o Will. E aí essa partida acaba e eles vão pra casa. Só que aí cada um segue um caminho e o Will desaparece. Ele é pego por uma criatura que até o momento a gente não sabe o que é. E aí os meninos, né, fazem de tudo para poder encontrar ele. E aí as mães começam a se preocupar, né? A mãe do Will, a Joyce e o irmão procuram ele em tudo quanto é canto. E os meninos também começam a procurar ele. Nesse meio tempo, a gente vai conhecer a Eleven, né, que é uma menininha careca que fugiu de um laboratório que fazia experimentos nela, porque ela tem superpoderes, né? Ela tem telecinese e poderes com a mente, né? Nesse meio tempo que os meninos estão procurando o Will, eles acham a Eleven. E aí ela entra pro grupo, né? Mesmo o Dustin e o Lucas não querendo muito, achando ela meio estranha, o Mike leva ela pra casa, pro porão dele. A Joyce, que é a mãe do Will, tá em completo desespero pelo desaparecimento, porque o Will não é de fazer isso. Então ela vai procurar ajuda no Hopper, que é o delegado da cidade. E ele, no começo, é meio cético e não quer procurar, porque, né, criança desaparece assim mesmo, segundo ele. Só que aí, de tanta insistência, ele começa a procurar e investigar mais ainda, né? E aí toda a cidade já começa a procurar, né, a chamar por ele, mas nada. Nesse meio tempo temos o núcleo adolescente, que é a Nancy, o Jonathan, o Steven e os amigos dele. Aí o Steven dá uma festa na casa dele. E a Nancy, né, que é namorada dele, leva a Barbie, que é sua melhor amiga. Só que ela não quer ir, mas vai, né, pra fazer companhia. Beleza, a festa rola e tudo mais, aí o Jonathan tá caçando ele à noite, né, já tá de noite, o Will, o irmão dele. E ele vai e para, né, no quintal lá e começa a ver a festa. E aí ele vai começar a fotografar a festa, né, desse pessoal. Só que aí, gente, a Nancy e o Steve vão, né, pro quarto e os amigos também e manda a Barbie embora. E nesse meio tempo também a Barbie se corta e aí ela vê, né, ter uma briga com a Nancy e até então a gente acha que ela vai embora. Só que ela vai e senta na piscina e começa a sangrar. E aí o Jonathan tá lá também tirando foto. E aí alguma coisa pega ela também, que a gente vai descobrir que é o Demogorgon, né? Uma criatura do mundo invertido, que a gente tem esse mundo nosso e tem um mundo invertido, né? Que é debaixo do nosso, que tem criaturas que, né, matam. Aí então descobrem que tem um corpo de um menino que acharam no lago, né? Que ele morreu afogado. Só que aí a gente vê, né, realmente o corpo do Will. E aí os meninos também veem, né? O Mike, o Dustin e o Lucas. E aí eles ficam putos com a Eleven, né? Porque ela meio que antes disso fala que ele tá vivo sim, né? E aí, né, eles ficam putos, brigam com ela e tal. E a mãe do Will, ela simplesmente fala que não é o menino dela, não é o filho dela. E aí tem todo o enterro, né, de tudo. E ela ainda brigando, falando que não é o filho dela. O Jonathan briga com ela, que é o irmão do Will, falando que enquanto ela tá, né, louca da cabeça, porque eles acham que ela tá louca da cabeça, eles estão enterrando o Will. E aí a Eleven prova pra eles que ele tá vivo, né? Prova pros meninos que ele tá vivo. Ela meio que consegue acessar o mundo invertido com a mente. E aí ela mostra pra eles, no walkie-talkie,
a voz dele cantando uma música que ele gosta muito. E aí, gente, a Joyce não para de procurar e fala com o Hopper que é mentira, que o corpo é mentira, que eles enganaram eles. E aí o Hopper começa a investigar isso, né? Porque, tipo assim, como assim? Né? Não tem explicação. Primeiro ele acha que ela é louca, mas depois ele vai lá procurar a fundo. E aí ele entra dentro do laboratório escondido, né? Do governo lá. Tem o Dr. Brenner. E aí ele entra dentro do laboratório escondido e vê, né, o corpo do Will realmente lá no necrotério. E ele vai abrir o corpo dele pra ver. Ele tá meio assim em dúvida ainda, né, se ele faz isso ou não. E ele vai lá e faz. E aí ele realmente descobre que o corpo do Will era falso, né? Cheio de coisas lá dentro que não eram órgãos, né? E aí ele vai e fala com a Joyce, né? Que realmente era falso, ele entrou lá dentro, que acredita nela. E aí começa, né, os dois a investigar. E nesse meio tempo os meninos também estão tentando procurar ele. E acham muitas coisas também. E aí o governo vai atrás dos meninos, porque eles descobrem, através do telefone, né, conversas que eles escutam, que os meninos estão com a Eleven, né, que é a 11. E aí vão atrás deles, e aí eles têm que fugir. Só que aí a Eleven vai e levanta a van deles, né, pra van capotar, né, pra eles conseguirem fugir, e eles conseguem fugir. E aí, enquanto isso, a Nancy e o Jonathan estão investigando, né, também o desaparecimento do Will. E aí eles vão pra floresta de noite. A Nancy, de repente, cai no mundo invertido sem o Jonathan ver, né? E aí o Demogorgon quase pega ela. Mas por sorte o Jonathan consegue pegar ela de volta. Nisso tudo, eles se juntam, né? Os meninos, o Jonathan, a Nancy, todo mundo, por um acaso. E aí os meninos contam o que eles sabem. E aí o Hopper e a Joyce, eles vão investigar mais a fundo sobre o laboratório, o Dr. Brenner, né, que é o comandante de lá. E descobrem que ele fazia testes em crianças, né, faz testes em crianças e fazia testes em adultos também. E tem uma mulher que ela ficou, né, com a cabeça meio perturbada. E aí eles vão atrás dessa mulher e descobrem que ela é mãe de uma criança que fugiu. Né? Eles sabem dessa criança que fugiu carequinha e que essa criança tem poderes psíquicos, né? Poderes da mente. E aí eles meio que associam um ao outro, só que a irmã dela, né? Só achou que eles estavam querendo saber, mas na verdade eles pegaram muita informação disso. E aí eles se juntam, né, com os meninos, por um acaso, com os meninos Mike, o Lucas, o Dustin, a Nancy, e o Jonathan. E aí eles vão tentar acessar esse mundo invertido para saber se a Barbie e o Will estão vivos, né, para descobrir se eles estão vivos mesmo realmente. Através da Eleven, que ela, né, faz uma banheira lá de privação sensorial, que tem muito sal. E eles, né, meio que se perguntam onde é que a gente vai conseguir tanto sal. Aí eles pensam escola. E eles vão lá pra escola de Hawkins, onde é que eles estudam, e fazem essa banheira, né, pra ver se eles realmente estão vivos. E aí, de repente, a Eleven consegue acessar mesmo e fala que a Barbie morreu, né? A Barbie, ela consegue ver ela lá e ela tá morta. E o Will, ele tipo assim, ele tá conseguindo por muito pouco, ele tá quase morrendo. E ele tá cantando a música favorita dele também. O que mais pra frente a gente vai descobrir que isso ajuda, né, a pessoa a sobreviver. A Joyce e o Hopper vão lá pro laboratório, né, atrás dele, porque eles sabem que tem um portal lá, né, no mundo invertido. A Nancy e o Jonathan vão pra casa dele, né,
porque através das luzes a Joyce se comunicava com o Will, né? E aí ele tem uma parede também com as luzes e o alfabeto. Então ela se comunicou, querendo ou não, com ele. E aí que o povo achava que ela era mais doida ainda. E aí eles vão pra lá pra tentar, né, fazer com que a criatura apareça pra eles tentarem matar ela. E aí fazem um tanto de armadilha e tudo mais. E o Steve aparece na hora pra tentar se reconciliar com a Nancy. Só que ele não sabe que essa criatura vai aparecer. E aí ele é pego de surpresa. Ele meio que, né, fala que não vai ficar e tal, e vai embora. E a Nancy vai embora. E aí ele finalmente fica, e aí a criatura aparece. E ele consegue, né, machucar ela muito. Só que aí ela volta pro mundo invertido. Nisso tudo, o governo acha os meninos lá na escola. E aí eles meio que, né, correm dele, fogem, só que não dá tempo. Eles cercam toda a escola. E o Demogorgon vai aparecer, né? Ele começa a piscar as luzes, então isso é sinal que ele vai aparecer. E aí ele vai lá e entra lá dentro. A Eleven usa todos os poderes dela e nesse meio tempo mata algumas pessoas do laboratório também. E ela some junto com o Demogorgon. Então a gente meio que dá a entender que ela morreu, né? Junto com o Demogorgon. E aí, a Joyce e o Hopper encontram o Will lá no mundo invertido, tiram o negócio que tá nele, na boca dele, que é, né, de lá do mundo invertido, tira. E aí ele tá quase assim, morrendo mesmo. Beleza, tudo volta ao normal. Passa-se um mês depois e o Will tá lá, de boa, e ele fala que vai no banheiro. E aí, de repente, quando ele tá lá no banheiro, ele solta tipo um bichinho, sabe? Uma lesma, tipo uma lesma, mas só que do mundo invertido. Então a gente sabe que não tá tudo bem com ele. Aí a gente descobre também, através do Hopper, que ele tá deixando uma comida pra Eleven na floresta. Então a gente sabe que ela tá viva ainda, né? Porque a comida desaparece, né? Passamos pra segunda temporada, que vai ver o resumo aí. E é isso. Até o próximo vídeo, até o próximo resumo. Se inscreve, curte, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau!